Oi pessoal, eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar sobre equações do segundo grau. Bom, dentro das equações do segundo grau, eu tenho o termo da expressão geral, que diz o seguinte, que eu tenho ax² mais bx mais c igual a zero. Então, eu tenho uma equação de segundo grau, porque eu tenho uma igualdade, né? É uma equação, e eu tenho o grau do meu expoente é 2. Outra coisa que eu preciso saber, os coeficientes. Quem são eles? Bom, os coeficientes nada mais são do que os valores que estão... o A é o valor que está à frente do x². O B é o valor que está à frente do x. E o C é o termo independente, aquele que não tem a variável, né? Então, eu tenho uma restrição dentro da equação de segundo grau, que diz o seguinte, que o A não pode ser igual a zero, porque se o A for zero, ela deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau, porque qualquer número que eu substituir por x multiplicado com zero será sempre zero, e ela deixa de ser do segundo grau. Outra coisa, o estudo das raízes, né? Para estudar as raízes, primeiro eu preciso saber como que eu faço a resolutiva de uma equação de segundo grau, que é mais conhecido aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. Então, para resolver uma equação de segundo grau, eu preciso saber aplicar a fórmula, e então eu tenho que descobrir delta, que nada mais é do que b² menos 4 vezes a vezes c. Se eu sei quem é o meu delta, então, quando o meu delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Então, meu x' e meu x duas linhas serão diferentes. Agora, se meu delta for igual a zero, as minhas duas raízes serão iguais. E se meu delta for menor que zero, ele for negativo, então eu não vou ter raízes real. Então, eu não vou aplicar a parte do x, que diz o seguinte, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou aplicar essa parte do x para determinar as minhas raízes. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Eu quero fazer a resolução da minha equação. Então, eu vou aplicar Bhaskara, né? O mais conhecido como Bhaskara. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou determinar os coeficientes. Então, eu tenho... Os coeficientes são os valores... O A é o que está na frente do x ao quadrado, o B é o que está na frente do x e o C é o que está na frente... é o termo independente. Então, o meu B e o C. Então, o meu A, 1. O meu B, menos 1, sempre pegando o sinal. E o meu C, menos 12. Gente, isso aqui é muito importante, é o termo mais importante para vocês aplicarem a resolução. Por quê? Porque se vocês errarem um sinal, quando vocês vão pegar os termos, se errar um sinal, vocês não vão conseguir resolver, porque a resolução no final, as raízes vão ser diferentes, né? Então, vamos lá. Delta, vou aplicar agora o delta. Segundo passo. Quem é o meu B? Menos 1. Primeiro, eu só vou substituir esses valores que eu encontrei. 4 faz parte da fórmula, vezes quem é o meu A? 1. Quem é o meu C? Menos 12. Sempre que eu tenho valores negativos, eu tenho que colocar entre parênteses. Então, vamos lá. Delta é igual. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, vai dar mais 1. Menos vezes mais, dá menos. E menos com menos, vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Delta, então, é 1 mais 48, 49. Encontrei delta, e o meu delta é positivo, maior que zero. Então, eu consigo fazer x' e x duas linhas. Então, eu vou aplicar o terceiro passo. Então, eu vou primeiro substituir x igual o menos, que faz parte da fórmula. Quem é o meu b? Menos 1. Então, como ele é negativo, eu vou botar entre parênteses, menos 1. Mais ou menos, raiz quadrada do meu delta, que é 49. Então, todos os valores, eu vou simplesmente só substituir 49 dividido por 2 vezes o meu A, que é 1. Vamos lá, então. X é igual a menos com menos, mais 1. Mais ou menos, raiz quadrada de 49, eu já vou botar aqui direto, que é 7. Dividido por 2 vezes 1, 2. Aplicando tudo isso, agora eu vou achar x' e x duas linhas, duas raízes.
x' e x duas linhas. Então, já que eu tenho expoente 2, quer dizer que então eu tenho duas respostas, né? Elas podem ser iguais ou podem ser diferentes. Então, vamos lá. Como o meu delta é maior que zero, então as duas respostas vão ser diferentes, as minhas raízes. Então, aplicando, o que eu vou fazer? Eu vou repetir tudo o que está aqui, ó, só que um eu vou usar o mais, o outro eu vou usar o menos. Vou copiar, então vai ser mais 1 mais 7, dividido por 2. E o de baixo vai ser mais 1, só que agora eu vou usar o menos, menos 7, dividido por 2. Então, 1 mais 7 vai dar 8, positivo. Dividido por 2, 4. E o outro vai ser menos 7 mais 1, vai dar menos 6, dividido por 2, menos 3. E as minhas raízes são menos 3 e 4. Feita a primeira, então vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte, eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, primeiras coisas que nós vamos fazer, tirar os dados. Eu tenho 1 mais 6 mais 9. Então, eu tenho 1, 6 e 9. Como eles são positivos, eu não vou colocar os sinais. Delta, segundo passo. Meu B, 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Delta é igual a 6 vezes 6, 36. Menos com mais dá menos, e menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Então, eu tenho 36 menos 36, então dá zero. Se o meu delta é zero, portanto, o meu x' será igual ao meu x duas linhas, né? Porque o meu delta é igual, então as duas raízes serão iguais. Então, vamos aplicar o terceiro passo. X é igual menos o meu B é positivo, então não preciso botar parênteses. 6 mais ou menos raiz quadrada de zero dividido por 2 vezes o meu A, que é 1. X é igual a menos 6 mais ou menos zero dividido por 2. Vamos então encontrar x' e x duas linhas. Eu posso fazer para cá, como eu posso fazer embaixo também, ó. X' menos 6 mais zero, ó, vou usar o positivo. E o dividido por 2. X duas linhas será menos 6, agora eu vou usar o menos zero, dividido por 2. Então, o segredo está aqui, ó. Um vai ser o positivo, o outro vai ser o negativo. Então, eu tenho menos 6 mais zero vai dar menos 6, dividido por 2. Então, menos 6 dividido por 2, menos 3. Agora, eu tenho menos 6 menos zero, continua sendo menos 6, dividido por 2, menos 3. Como eu havia falado, ó, as duas raízes são iguais. Conjunto de solução, menos 3. Terceiro exemplo de uma equação de segundo grau aplicando a resolutiva, né? Então, vamos lá. Quero encontrar as raízes da minha equação, quero saber as respostas para os valores de x. Então, eu posso ter dois. Vamos lá encontrar, então. Primeiro passo, achar o A, o B e o C. O B, quando eu não tenho, ele é 1. Então, tem o A que é 2, o B é 1 e o C é 3. Então, aplicando a fórmula do segundo, agora segundo passo, B ao quadrado. 1 ao quadrado menos 4, o meu A é 2 e o meu C é 3. Delta é igual a 1 ao quadrado dá 1, menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, vamos lá. 24. Menos 1. Menos 1. Com 1 menos 24, quer dizer, delta é igual a menos 23. Como o meu delta deu negativo, ó, o delta é menor que zero. Menos 23 é menor que zero, portanto, eu não vou ter x' e x duas linhas, que é a segunda etapa, eu não preciso fazer. Não tem como resolver raiz negativa. E termina por aqui. E vamos para o quarto exemplo. Meu quarto exemplo diz o seguinte. Eu tenho que achar o primeiro passo, que é o A, B e C. O A,
3. O meu B é o que está acompanhando o x, menos 6. Bom, mas eu não tenho C. Se eu não tenho C, ele é 0. Então, eu achei o A, o B e o C. O C eu não tinha, então ele sempre que eu não tenho, eu vou substituir por 0. Então, vamos lá. Delta é igual a menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 6 ao quadrado dá 36. Todo número multiplicado com 0 será sempre 0. Então, delta é igual a 36. Delta deu maior que 0, portanto, ó, delta maior que 0, x' vai ser diferente de x duas linhas. Eu vou ter duas respostas. Aplicando a fórmula, então, eu tenho terceiro passo, x é igual a menos, o 6 é negativo, então eu vou botar entre parênteses. Sempre que eu tenho um valor negativo, eu vou botar entre parênteses. Mais ou menos, raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes o meu A, que é 3, ó. Não pode esquecer, né? A maioria das vezes a gente coloca 1 aqui automático, né? Mas, ó, o nosso A é 3. X é igual a menos com menos, mais 6, mais ou menos, raiz quadrada de 36, 6 dividido por 2 vezes 3, 6. Então, tá. Então, vamos achar x' e x duas linhas. Gente, eu estou falando de x, mas a incógnita aqui pode ser um M, um P, qualquer letra, tá? Desde que seja um valor desconhecido pra gente. Então, eu tenho 6 mais 6, eu vou usar o positivo, dividido por 6. E agora eu vou usar o negativo. Mais 6, menos 6 dividido por 6. Então, 6 mais 6, 12. Dividido por 6, 2. 6 menos 6, 0. Dividido por 6, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, a minha solução, 0 e 2, sempre em ordem crescente. E agora o meu último exemplo. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho A menos 4, eu não tenho B, ó, o B é aquele que acompanha o X, 0, e o meu C, 16, positivo. Então, delta, vou para o segundo passo. B, 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 vezes 16. Delta é igual. Então, resolvendo, vamos continuando, então. Vamos lá. 0 ao quadrado, 0. 0. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Vezes 16, 256. Delta é igual a 256. Aplicando o terceiro passo, eu tenho x igual a menos 0, mais ou menos raiz quadrada de 256, dividido por 2 vezes menos 4. X é igual a 0, né? Que 0 negativo por causa da fórmula só. Mas o 0 não tem sinal, então vai ser 0, mais ou menos, raiz quadrada de 256, nada mais é do que 16, dividido por 2 vezes 4, 8. Mais com menos, menos 8. X' e x duas linhas. X' e x duas linhas. 0 mais 16 dividido por menos 8. E o outro vai ser 0 menos 16 dividido por menos 8. 0 mais 16, 16 dividido por menos 8. 16 dividido por 8, 2. Mais com menos, menos. Menos 16 dividido por menos 8, menos com menos, mais 16 dividido por 8, 2. Então, a minha solução, menos 2 e mais 2. E era isso, pessoal. Dentro da resolução de uma equação de segundo grau, não podemos esquecer que aqui no Brasil a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Primeiro passo é achar A, B e C. Segundo passo, aplicar delta. Terceiro passo, aplicar as raízes. Quando eu tenho um delta
maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Quando eu tenho um delta negativo, eu não tenho raiz, e quando eu tenho delta igual a zero, né? Então eu tenho duas raízes iguais.